Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre derrame pleural. Vou explicar o que é, causas, consequências, diagnósticos, sintomas, tratamento e muito mais, tá? Mas para não atrapalhar, eu vou tirar aqui a minha câmera para a gente conseguir ver a tela inteira e você enxergar melhor, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, aqui tem a estrutura do pulmão, tá? De um pulmão sadio, desse lado aqui, que eu estou mostrando com a setinha, ó. Vou até fazer um risquinho aqui, ó. Pulmão sadio. E aqui de um pulmão com o derrame pleural, tá? O que que é pleura? Pleura é o revestimento que tem aqui, ó, por fora do pulmão. É um revestimento duplo, na verdade, tá? A gente tem um espaço chamado pleura parietal, e aqui um outro folheto, né? Não um espaço, um folheto chamado pleura visceral, e aqui no meio desses dois eu tenho um espaço pleural. É como se fossem dois saquinhos. Você pega um saco aqui de mercado, por exemplo, ó, dobrado, e aqui no meio tem um espaço. Nesse espaço tem um líquido. No meio desse espaço aqui que tem esse líquido, ele serve basicamente para esses folhetos deslizarem quando o pulmão ele tem um processo de inspiração e expiração. Então, quando, por exemplo, você vai inspira o ar, ele vem por aqui, ó, traqueias, traqueia, né, brônquios, bronquíolos, alvéolos, e aí esse pulmão ele vai dilatar, vai aumentar de tamanho. E para ele conseguir deslizar adequadamente, a gente tem aqui a pleura visceral e, na sequência, que é esse azulzinho, né? E a pleura parietal, que é esse vermelhinho aqui, que você consegue enxergar melhor aqui, como se tivesse aumentado, né? A pleura visceral em contato com o pulmão, aqui no meio o espaço pleural, no qual a gente tem um líquido pleural, tá? E aqui a pleura parietal, beleza? Então, ela reveste o pulmão e são dois folhetos aqui que a gente tem, pleura visceral e pleura parietal. Mas o que que acontece? Em alguns casos, pode ter acúmulo de líquido entre esses dois folhetos aqui, ou seja, no espaço pleural. Se tiver acúmulo de líquido, como está acontecendo aqui, ó, desse exemplo aqui, o que que vai acontecer? O pulmão ele fica comprimido e ele não consegue se distender adequadamente no momento da inspiração. E aí, quando a gente tem a presença de líquido aqui, ó, em excesso nesse espaço entre as duas pleuras, a gente tem o que a gente chama de derrame pleural, tudo bem? Então, é o líquido no espaço pleural que acaba comprimindo o pulmão, não deixando com que ele se expanda adequadamente, né? Que ele tenha todo o volume, capacidade pulmonar, que é o termo que a gente usa, para ele poder se expandir adequadamente, tá? Então, isso aqui é o derrame pleural, beleza? Agora, que a gente já entendeu, né? O que que é pleura, onde que ela se encontra, onde que fica esse espaço e o que que é esse líquido e derrame aqui, né? A gente vai entender um pouquinho melhor sobre a composição, sobre e as outras causas, né? E todos os outros assuntos que são importantes para a gente entender aqui. Então, o derrame pleural, ele tem alguns tipos específicos, tá? Aqui na imagem você já pode ver um mais avermelhado, um mais leitoso, esbranquiçado e um mais amareladinho, assim, né? Mais cor citrino. Parece muito com a cor da urina aqui, se você parar para pensar, tá? Então, a gente tem tipos diferentes. Tem o que a gente chama de transsudato, tem o exsudato, tá? O transsudato, normalmente, quando a gente faz a coleta, deixa eu só voltar aqui o slide, ó. Quando a gente faz a coleta, aqui, ó, o médico faz a coleta, insere uma agulha e faz a toracocentese, que é basicamente a drenagem, né, desse líquido aqui, ele pode obter resultados desses tipos aqui, e que esses resultados, eles vão para o laboratório de análises clínicas, dependendo da situação, dependendo do pedido médico, por exemplo, vão para o laboratório para analisar a composição. Aqui, obviamente, a gente já percebe que está vermelho, é muito provável que seja sangue, né? Mas quando você coloca lá na lâmina, faz análise, centrifuga, tem todo o processamento aqui dessa amostra, que a gente pode conversar num outro dia, você percebe que tem um monte de hemácias, né? E aí aqui você provavelmente vai perceber que tem componentes da linfa. E aí você pode encontrar até em alguns casos
células metastáticas, por exemplo, um câncer de mama, que a célula migrou para a pleura e aí ocasionou esse bloqueio, né, da drenagem do líquido pleural. Mas voltando aqui, ó, o transsudato, então, normalmente ele é mais límpido, é mais amarelo clarinho, em alguns casos que a gente diz até amarelo citrino, tá? Ele não se coagula espontaneamente, diferente já que a gente poderia citar desses casos aqui, ó, desse exudato que está mais hemorrágico, tá? Então, já a característica dá nitidamente para você perceber que ele tem sangue aqui, né? Mas ele pode ser também turvo, pode ser purulento, tá? Que em alguns casos aqui tem bactérias presentes lá, micro-organismos se multiplicando dentro desse líquido pleural, e aí muitas vezes eles têm uma densidade, uma viscosidade maior. Por quê? Porque eles acabam se coagulando pela presença de fibrinogênio, que aí se converte em fibrina, tem todo aquele procedimento lá da cascata de coagulação, que eu não vou entrar no mérito agora, tá? Mas essa composição ela tem que ser analisada para se entender melhor, né, o que que é. E a gente também tem aqui, em alguns casos, a presença do que a gente chama de quilotórax, tá? Que é, nesse caso aqui, nesse exemplo, um líquido mais branco, mais leitoso, que é basicamente a presença de linfa, tá? Ou drenagem linfática bloqueada, algum problema no sistema linfático que levou à migração dessa linfa para o líquido pleural, para o espaço pleural, tá bom? Então, aqui são alguns dos exemplos, tem outras variações de cores também, mas é só para a gente ter uma ideia. É claro que quando você já faz uma coleta desse tipo, que em alguns casos pode até erro de coleta, uma perfuração inadequada, alguma coisa, uma lesão direta na pleura, né? Já pode aparecer assim, mas acaba assustando, né? E é por isso que tem que ser analisado, tá? Vamos lá, falar um pouquinho agora sobre as principais causas do derrame pleural. Uma das causas é o câncer, tá? Então, pode ser o câncer no próprio tecido pulmonar, por exemplo, ou outros órgãos, que, no caso, pode ter tido uma migração de células, que é uma metástase, que a gente diz. Algumas infecções, como, por exemplo, a própria pneumonia. A gente poderia citar aí uma tuberculose, tá? Pode ser também uma pancreatite, que levou ao acúmulo de líquido no espaço pleural. A artrite reumatoide, que a gente podia citar algumas doenças autoimunes também, como lúpus, tá? Próprio sangramento daqueles folhetos lá, ou do pulmão mesmo em si. Doenças cardíacas, renais ou hepáticas, como por exemplo a cirrose, e ainda a embolia pulmonar, tá? Só para deixar claro, o derrame pleural, alguns autores, vou até escrever aqui, ó, é difícil de escrever com mouse, mas alguns autores chamam de água na pleura, tá? Isso é diferente de água no pulmão, que aí a gente chama de edema pulmonar, tá? Então, derrame pleural não é um edema pulmonar, que o problema normalmente está relacionado com, no caso do edema pulmonar, né? Relacionado diretamente com uma lesão no pulmão, um processo inflamatório no pulmão, infeccioso, seja lá o que for, ou ainda no sistema cardiovascular, que faz com que acumule líquido no pulmão, porque, lembrando, né, a gente tem aquelas lá, artérias pulmonares, veias pulmonares, todo aquele ciclo lá. Então, quando tem insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, acaba tendo acúmulo de líquido dentro do pulmão, mas não é na pleura, tá? Aqui a gente está falando sobre líquido na pleura em excesso, líquido pleural em excesso. Aliás, se você quiser, a gente pode gravar um outro vídeo sobre edema pulmonar. Escreve aqui nos comentários, ó, professor, eu quero um vídeo sobre edema pulmonar ou alguma coisa nesse sentido, tá? Mas a embolia pulmonar também é um dos motivos que leva ao derrame pleural, beleza? Tá bom, professor, mas como é que eu posso saber que eu tenho, por exemplo, um derrame pleural? Ou seja, quais são os sintomas que a gente pode observar? Aqui a gente tem um derrame pleural mostrando aqui, ó. Você consegue perceber por esse desenho aqui, ó, bem certinho do pulmão, ó, ele tem esse desenho bem certinho aqui do pulmão, e aqui não tem, ó, aqui você pode perceber que o pulmão, ele tá terminando aqui, então esse espaço todo que seria, eu vou fazer um desenho aqui, ó, mais ou menos aqui, esse espaço todo aqui, ó, para baixo,
ele é o que a gente chama de derrame pleural, ocupando esse lado esquerdo. Então, a gente chama de hemitórax esquerdo, tá? Então, o derrame pleural está presente aqui, ocupando grande parte do espaço do pulmão. Imagina como esse paciente agora está respirando com dificuldade. Então, um dos primeiros sintomas é dificuldade em respirar. Obviamente, por quê? Porque o pulmão não tem espaço para expandir. Imagina que você está tentando encher uma bexiga e você está segurando com a mão. Ela começa a comprimir a sua mão. Então, ela vai tentar comprimir aqui, ó, esse espaço e, em alguns casos, dá para perceber na própria costela aqui. Dá para perceber com percussão aqui, cutânea também, verificando aqui o som que é diferente, né, na própria respiração. Então, o médico, o enfermeiro e outros profissionais que trabalham analisando os exames, fazendo exames físicos, já conseguem perceber que tem alguma coisa alterada aqui. E a própria velocidade de respiração, frequência, outras alterações também que vão acontecer aqui, de sintomas. Mas a dificuldade de respirar é muito importante. Outra coisa, dor na região torácica, que piora durante a respiração, mais especificamente, né, a inspiração, tá? Principalmente. Falta de ar com pressão elevada nos pulmões, porque ele não consegue encher, como se tivesse alguma coisa comprimindo aqui essa bexiga, né? O pulmão é como se fosse um monte de bexiguinha lá nos alvéolos. Febre alta em muitos casos, que pode ser acima de 37,5, tá? E aí pode estar associado também com presença de bactérias, em alguns casos, que a gente chama de empiema, tudo bem? E ainda tosse seca e persistente. Esses são alguns dos sintomas que a gente pode observar, tá? Beleza, professor, mas e as consequências? Quais podem ser as consequências? Normalmente, não é um caso muito grave que pode levar à morte, que seja fatal, mas ele pode levar à insuficiência respiratória se não for adequadamente tratado, tá? Já adiantando, e eu já citei aqui para você também, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Qual que é basicamente o tratamento? É você inserir aqui, faz uma anestesia, tem todo um procedimento, mas insere aqui uma agulha e na pleura, né, nesse espaço aqui especificamente, e faz a drenagem desse líquido. Quando faz a drenagem, o pulmão vai se expandindo novamente e contemplando, né, todo esse espaço que a gente tem aqui do pulmão na capacidade pulmonar. Mas se não for tratado adequadamente, pode ser fatal, né? E aí, a longo prazo, quais são as possíveis sequelas que podem haver? Principalmente aqui na presença de algumas substâncias que sejam tóxicas também, processos inflamatórios aqui, pode ter espessamento da pleura, que aí, nesse caso especificamente, precisa de cirurgia, que a gente chama de decorticação pulmonar ou pleurectomia, tá? Então, você vai lá, aqui, ó, são fibrosamentos que estão mais relacionados aqui com o diafragma e aqui mais relacionado na região da pleura mesmo em si. E aí tem que decorticar como se estivesse separando, né, esses dois folhetinhos aqui para que eles não colabem, não se grudem, né, novamente, porque quando gruda é como se você tivesse, um saquinho de mercado. Aí você pega e passa ele em cima do fogo. Ele gruda um lado no outro e aí ele não consegue expandir adequadamente, impedindo a expansão do pulmão, dificultando, né, a respiração e tudo mais que a gente já conversou aqui, tá? Beleza, professor, mas como que é feito o diagnóstico? Como a gente já citou, o médico, o enfermeiro e outros profissionais vão fazer um exame físico e o médico vai liberar o diagnóstico, tá? Então, no exame físico, ele já pode detectar isso aí. Mas é claro, para entender melhor a extensão, o que pode estar acontecendo, se tem calcificação, fibrosamento, entre outras coisas, o médico vai solicitar muito provavelmente uma radiografia de tórax. E aí, lembra o desenho que eu fiz lá no início para você? Ó, percebe aqui que na base do pulmão, a gente tem meio que um Vzinho aqui, ó, o pulmão normal, ó, um Vzinho, e aqui, ó, também os dois lados, lado direito e esquerdo, né? Aqui nesse paciente, esse lado está normal, ó, ele tem um Vzinho aqui, o pulmão. O pulmão é esse mais preto aqui, né? Porque ele contém ar, tá? Ele é menos denso, né, do que outros tecidos, como os ossos, por exemplo, escápula aqui.
o externo, né, entre outros ossos, tá? Então ele tem uma densidade menor e, consequentemente, ele fica mais escuro aqui nessa imagem de uma radiografia. E aqui a gente tem, ó, nitidamente a presença de líquido no espaço pleural, fazendo aqui, ó, a gente chama de menisco, tá? Fazendo essa voltinha aqui, mostrando que esse espaço todo aqui, ó, tá preenchido por alguma coisa que não é o próprio pulmão, que é alguma coisa com uma densidade, né, diferente do ar aqui que é para conter no pulmão. Então, esse espaço todo preenchido aqui, ó, que eu vou fazer um risco aqui por dentro, né, é o espaço que contém o líquido pleural num derrame pleural. Então, aqui é um derrame pleural do lado esquerdo, tá? E esse aqui é um derrame pleural bilateral, ou seja, dos dois lados. E aí o médico pode solicitar, por exemplo, uma toracocentese, que eu já citei para você, que é a inserção de uma agulha, um catéter, para fazer drenagem, etc., né? Aqui nos dois lados, vai ter que ser nesse paciente e nesse paciente aqui vai ter que ser desse lado. A toracocentese já serve, né? Também como parte de tratamento, além de diagnóstico, que a gente está citando aqui, quando você faz a coleta, esse líquido pleural ele pode ser submetido, por exemplo, à análise num laboratório de análises clínicas, por exemplo, e também serve já para drenar, para liberar esse espaço aqui. Mas é claro, tem que entender qual o motivo desse derrame pleural, porque senão vai continuar acontecendo isso daqui. Se esse paciente não for tratado, sei lá, da pneumonia, da tuberculose, da embolia pulmonar ou de qualquer outro problema que esteja causando esse derrame pleural aqui, o que vai acontecer? Vai drenar e vai acontecer tudo de novo. Isso acontece muitas vezes, por exemplo, em pacientes que têm algum tipo de neoplasia pulmonar e continua fumando, por exemplo. Então, esse paciente continua fumando e já tem esses problemas aqui, causando dificuldade, né, no processo de drenagem aqui do líquido pleural, porque é um líquido que vai circulando, né? Não fica parado ali, ele fica circulando aqui em volta do pulmão. E se esse paciente tem, por exemplo, uma neoplasia que está bloqueando a saída ou alguma coisa nesse sentido, ele vai acumular esse líquido aqui. E se ele continua, por exemplo, fumando ou ocasionando lesão no pulmão de uma maneira geral, vai continuar acumulando e aí, volta e meia, ele tem que fazer essa drenagem aqui, tá? Outro tipo de procedimento é a videopleuroscopia e também a angiografia por tomografia, tá? Mas em muitos casos, com a radiografia de tórax, o raio-x, o médico já consegue entender melhor esse diagnóstico aqui, beleza? Só para a gente entender um pouquinho melhor, o procedimento ele pode ser realizado dessa maneira aqui, ó, a inserção aqui de uma agulha, um catéter, para fazer a drenagem, e aqui é aumentado, né? A gente pode perceber as costelas aqui, tá? Que é esse ossinho branquinho, aqui são os músculos que tem entre as costelas. Aqui vem a pleura, tá? E aqui vem o líquido pleural nesse paciente que está apresentando um derrame pleural. Isso aqui é tudo o parênquima do pulmão, aqui vem os brônquios, bronquíolos, aqui é o brônquios e bronquíolos, aqui vem a traqueia, né? Só para a gente entender. E aí insere aqui uma agulha, faz anestesia, tem todo um procedimento para isso, tá? E se faz a drenagem e esse líquido aqui, ele pode ser analisado, beleza? Vou fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui, só para a gente se despedir. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixe seu comentário, porque ele também é muito importante para eu saber se você realmente entendeu esse conteúdo. Se tiver qualquer outra dúvida, porque daí a gente grava um outro vídeo complementar. E claro, se inscreve aqui no canal do Ibap Cursos, ativa as notificações para você receber os próximos conteúdos, tá? Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.